Olá, bom dia. Estamos de volta para trazer para você uma palavra de esperança. Sou pastor Rubens, pastor da Igreja Batista Missionária em Salgueiro. Desde já eu quero agradecer a Deus pela sua vida e pedir a você que compartilhe esse vídeo para os seus amigos, para as pessoas que estão aí necessitando de uma palavra de esperança. Hoje, segunda-feira, Hoje, segunda-feira, de 18 de maio de 2020. Eu creio que essa data, eu estou meio aqui perdido, mas eu quero agradecer a Deus pela sua vida e por mais uma semana que Ele nos concede. Quero convidar você a estar compartilhando esse vídeo. Hoje nós estamos aqui da nossa igreja, de nossa igreja, porque nós estamos com um hóspede em casa que não dá para fazer uma live, porque ele vai querer também estar no meio, que é o meu neto Isaac, de quase 2 anos. E por isso nós estamos aqui hoje pela manhã aqui na igreja para trazer uma palavra de esperança para você de forma rápida, E eu quero convidar você, compartilhe mesmo essa live. Eu creio que Deus tem uma palavra de vitória para a sua vida e para a vida também dos seus amigos, seus parentes, seus familiares. Eu tenho certeza, ok? Hoje nós estaremos refletindo sobre o Salmo 113. Salmo 113, um salmo com 9 versículos, mas nós vamos estar iniciando a partir do versículo de número 5, E estaremos falando razões porque nós devemos louvar ao Senhor. Quais são as razões porque nós devemos então estar louvando ao Senhor? E eu tenho certeza que Deus vai falar ao teu coração nessa manhã de segunda-feira, onde inicia-se a semana. Quando a semana está iniciando, a gente tem grandes expectativas, e a expectativa ela também é uma questão de fé, porque se nós realmente temos expectativas e cremos no Deus que pode nos ajudar a alcançar, se torna muito mais fácil alcançar aquilo que o nosso coração realmente deseja. E o caminho é agradar ao Senhor. Então pegue aí a sua Bíblia e vamos então estar refletindo na palavra do Senhor, no Salmo de número 113, e a partir do versículo 5, aí nós estaremos falando sobre razões pelo qual nós devemos louvar ao Senhor nosso Deus, ok? Diz assim o texto: quem há semelhante ao Senhor nosso Deus, cujo trono está nas alturas, que se inclina para ver o que se passa no céu e sobre a terra. Ele ergue do pó o desvalido e do monturo o necessitado, para assentar ao lado dos príncipes, sim, com os príncipes do seu povo. Faz que a mulher estéril viva em família e seja alegre mãe de filhos. Louvado seja o nome do Senhor. Olha, queridos, este salmo ele inicia com uma palavra de louvor. No versículo 1, ele inicia declarando aleluia. A gente sabe que os salmos são hinos compostos por servos de Deus, inspirado pelo Espírito de Deus, por isso passou a fazer parte do cânon das Escrituras. E nós vemos que os salmos revelam experiências que as pessoas, que os servos de Deus tiveram com o Senhor, e o Espírito Santo levou eles a escrever e a compor música para que servisse também de inspiração para outras pessoas nos servir a Deus. Então nós encontramos aqui na palavra de Deus, nesse salmo, iniciando com aleluia. Aleluia significa louvor ao Senhor, E depois vem o convite aos servos do Senhor, para louvá-lo, para louvar o seu nome. Quando se fala do nome do Senhor, está falando da sua personalidade, da sua pessoa, E fala também
que esse louvor deve ser algo constante e para sempre. O louvor, ele é algo que os servos do Senhor, aqueles que foram criados por Deus, devem praticar, porque nunca vai acabar, certo? Esse mundo vai passar, tudo aqui que foi feito vai ser recriado, porém o louvor vai permanecer até nos céus. Isaías, quando teve a visão da glória de Deus, no capítulo 6, ele mostra que diante daquela visão, os anjos do Senhor estavam ali exaltando o Senhor, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória, né? E nós vemos que, além de ser para sempre, aqui o Salmo também mostra que todas as nações também devem estar louvando ao Senhor. E quais são as razões pelo qual nós devemos estar sempre com a palavra de louvor a Deus? A primeira é que não há ninguém semelhante ao Senhor. É isso que o salmista está dizendo. Naquela época existiam vários povos que tinham deuses que eram fabricados pelas suas próprias imaginações. Baal, a gente sabe que é um deles. E esses ídolos, eles eram criados e feito imagem de escultura, e as pessoas ofereciam cultos, adoração e até sacrifícios humanos para que aquele Deus viesse responder às suas petições. Porém, o povo de Israel recebeu a revelação do verdadeiro Deus. Deus se revela a Abraão, que passa a estar revelando Deus para os seus filhos, Isaac e Jacó, e estes mesmos passam a experimentar o conhecimento desse Deus. Um Deus invisível, porém real, que não aceita que seja representado por nenhuma imagem de escultura, como faziam os povos pagãos. Então, o salmista aqui, no Salmo 113, ele pergunta: quem há semelhante ao nosso Deus? É uma pergunta aqui. Não existe Deus igual ao nosso Deus, ao Senhor que fez os céus e a terra. Na realidade, não existe outro Deus. Ele, quando se revela a Israel, ele diz: eu sou um único Deus. Não existe outro Deus, certo? Existe deuses fabricado pela imaginação do homem. E um Deus que é fabricado pela imaginação do homem não é Deus, foi ele mesmo que criou. E o Deus verdadeiro é aquele que criou todas as coisas, a terra, o mar, e a Bíblia diz: tudo quanto neles há foram criados por Deus. No Salmo 115, nós vemos o salmista aqui mostrando que o Deus que Israel servia era o Deus que todas as nações deviam então dar glória, porque era o Deus diferente dos que foram criados pelas suas próprias imaginações. E o Salmo 115 diz assim: não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome dá glória, por amor da tua misericórdia e da tua fidelidade. Porque diriam as nações: onde está o Deus deles? Então, esse salmista começa dizendo que somente a Deus se deve dar glória, porque é um Deus que tem atributos pessoais de misericórdia e de fidelidade, que é um Deus, por mais que ele seja invisível, mas ele é real. E as pessoas daquela época se perguntavam, quando olhavam para o povo de Israel, perguntavam: onde está o Deus desse povo? E aí a resposta no Salmo 115, se você quiser acompanhar comigo, aí na sua Bíblia, diz assim, no versículo de número 2: por que diriam as nações: onde está o Deus deles? Aí o versículo 3 diz: no céu está o nosso Deus, e tudo faz como lhe agrada. Prata e ouro são obras das mãos de homens, certo? São os ídolos deles, obra das mãos dos homens. Então, o nosso Deus, ele não foi criado, ele existe, sempre existiu, senão ele não seria Deus.
Então a Bíblia diz aqui no Salmo 113, voltando para lá, que há uma pergunta do salmista: quem há semelhante ao Senhor nosso Deus? Então nós já respondemos aqui biblicamente: não tem ninguém igual. Ele é único, verdadeiro. Ele é o único Deus, certo? Mas o salmista, ele não apenas para nessa pergunta, ele afirma a diferença do Deus de Israel, que é o Senhor, Criador e sustentador e governador de todas as coisas, do Deus que era criado pela imaginação dos homens. A diferença era a sua habitação. A habitação do nosso Deus, do Deus único, do Deus verdadeiro, a Bíblia diz que o seu trono está nas alturas. A Bíblia fala, queridos, de 3 céus. O primeiro céu é esse céu aonde nós olhamos para cima e a gente consegue ver ali a dimensão dele, certo? O universo, digamos assim. O segundo céu, queridos, é este céu que está acima desse, e porém é um céu que não está visível aos nossos olhos. Está numa dimensão espiritual, né? E é nessa dimensão que está Satanás e os seus demônios, ok? E acima desse céu está o trono de Deus, né? O trono de Deus. A este céu, o trono de Deus, Paulo se refere a um homem, e ele disse: eu não sei se no corpo ou fora do corpo, foi ao terceiro céu, lá em 2 Coríntios capítulo 12, versículo 3 a 4. Paulo estava falando de um arrebatamento de espírito, que na realidade os estudiosos dizem que foi Paulo que foi arrebatado, e ele não se identifica como este homem, mas que viu coisas que não se podia expressar, era inefável, coisa muito esplendorosa, gloriosa. Então esse terceiro céu é onde está a habitação de Deus, e o salmista pergunta: aonde, ou quem é semelhante a ti? Quem é semelhante ao Senhor nosso Deus, cujo o trono está nas suas alturas? Deus habita este céu, ok? E lá está o seu trono. Quando fala de trono, para nós que somos seres pós-modernos, é um pouco complicado a gente entender. Para nós que habitamos ou somos regidos por governos, é difícil, mas para aqueles que viviam naquela época onde os imperadores eram tidos como reis e eles governavam várias nações e tinham os reis também locais, então as pessoas compreendiam que o rei era o senhor de todas aquelas terras e os seus súditos e deviam então a satisfação a ele, né? Então nós vemos aqui que o salmista, quando ele coloca o trono de Deus, ele está falando sobre o governo de Deus. Deus está nos céus, né? Ele está no céu, no seu trono de glória nas alturas, e ninguém há semelhante a ele, porque quem está acima é aquele que gere, que governa todas as coisas. Então nós vemos aqui que o salmista diz que o trono de Deus está nas suas alturas. Essa era uma linguagem que o Espírito Santo colocou no coração dos escritores, uma linguagem comum para que aqueles que ouvissem pudessem entender o senhorio e o governo de Deus sobre todas as coisas, né? Agora o salmista continua no versículo 6 dizendo que se inclina para ver o que se passa no céu e sobre a terra, para trazer mais compreensão. Embora essa linguagem é uma linguagem antropomórfica, né? Demonstrando um Deus que está sentado e que se inclina. Quando você se inclina para ver algo que está abaixo de você, está demonstrando que você é maior. Então vamos fazer uma comparação bem mais compreensível. Quando você se inclina para ver uma formiga, você com o seu dedo pega aquela formiga tão pequena e você tem o poder de fazer com aquela formiga aquilo que você quiser. Aquela formiga trabalha para construir, para guardar
para outros tempos ali o seu alimento, mas você, como aquele que é maior, poderia pegar os alimentos e jogar lá para a formiga não ter que buscar tão longe. Então vamos pensar assim, ok? Aquele que está acima e que se inclina para ver é maior. Esse é o nosso Deus, a grandeza de Deus. Então imagine Deus. Isaías disse que ele está sentado sobre o ciclo da terra. E aí essa outra imagem nos faz pensar no jogador de futebol que no seu treino ele para ali, bota a bola debaixo de si mesmo e assenta. Ele é maior do que a bola. Então Deus é maior do que tudo aquilo que ele criou. E a sua grandeza é expressa realmente nessas formas humana, para que a gente possa conceber essa grandeza que há realmente nele. Ele se inclina para ver, e olha aqui, ele não se inclina para ver só o que está na terra, mas também para ver o que está no céu. A Bíblia diz, o próprio Isaías diz que ele desenrola o céu como cortina. Louvado seja o nome do Senhor. Você já pensou na grandeza desse Deus? Você já pensou no poder desse Deus, queridos? Ele se inclina para ver o que se passa no céu. E aqui Deus se inclina para ver o que se passa no céu, onde ele habita, né? E os anjos estão diante dele, celebrando a ele, louvando a ele o tempo todo. Ele se inclina para ver o que acontece no céu, aonde o Hades, né? Ou o ar, as regiões celestiais, que é esse lugar que Paulo fala lá em Efésios, aonde Satanás está, né? E este céu, o universo físico que nós olhamos e percebemos, está entendendo? O firmamento na realidade. E agora ele se inclina para ver o que está na terra. Aí nós começamos a pensar como nós somos pequenos. Então, esse Deus que nós servimos, ele é o rei, o senhor, o governador e o sustentador de todas as coisas. Fala dessa transcendência de Deus. Deus está muito além das coisas que ele criou. Esta é a transcendência de Deus. Mas esse Deus transcendente, o salmista mostra que ele também é um Deus imanente. Esse Deus imanente fala de que ele, apesar da sua grandeza e poder, ele não está distante das coisas que ele criou. O salmista diz: a sua glória, a sua presença enche os céus e enche a terra. Significa que Deus, amados, Deus é tão grande, Deus é tão espetacular, que a sua presença enche todos os lugares. Louvado seja o nome do Senhor. Significa que Deus, apesar da sua grandeza, ele não está distante das criaturas que ele criou. Como a gente pega numa formiga e olhando a grandeza, a diferença nossa para a formiga, né? Nós começamos a entender que Deus, ele olha para nós, queridos, e ele não está distante de nós, e nós podemos ter acesso a ele. Louvado seja o nome do Senhor. Deus não deixou as suas criaturas à mercê do inimigo. Deus não deixou as suas criaturas à mercê da fatalidade, né? Deus não deixou as suas criaturas aí ao léu, numa linguagem mais compreensível. Não, esse Deus que é transcendente e imanente, esse Deus, ele tem prazer de estar junto das suas criaturas, de olhar para elas. Os versos 7, você pode acompanhar comigo, que diz: ele ergue do pó o desvalido e do monturo o necessitado, para o assentar ao lado dos príncipes, sim, com os príncipes do seu povo. Vamos pensar aqui, esse Deus que nos criou, um Deus pessoal, onisciente, onipresente, onipotente, características naturais de Deus que ele não comunicou às suas criaturas, não deu às suas criaturas. É um Deus fiel, amoroso, misericordioso, é um Deus santo e é um Deus justo. Esse Deus, queridos, ele então se inclina para ver o que acontece nos céus e sobre a terra,
tem interesse de cuidar de mim e de você, de tirar-nos da situação de aflição, de angústia, né? E no estado muitas vezes deplorável, e nos colocar num lugar de honra, nos colocar num lugar realmente aonde nós teremos melhor condições de viver realmente na sua presença. Então nós vemos aqui, ele ergue do pó o desvalido e do monturo o necessitado. Você já viu algum testemunho de pessoas que estão numa situação totalmente deplorável diante da sociedade? Eu estou falando do mendigo, do homem, da mulher e da criança de rua, daquele que foi envolvido por drogas, que passou a não ter uma vida social moralmente correta, que vive nos monturos, catando lixo, comendo lixo para sobreviver. Quando a gente começa a falar sobre isso, dá algo estranho no nosso coração, porque não foi para isso que Deus criou o homem. E você olhar para aquela pessoa e dizer, poxa, aquela pessoa teve uma família, aquela pessoa tem parentes, aquela pessoa teve uma casa, um lugar para morar. Mas por alguma razão ela se afastou da sua casa e não teve mais capacidade psicológica e emocional para buscar um trabalho, para buscar viver de forma melhor, socialmente melhor. Aquela pessoa passou a viver nas ruas e começou a se adaptar àquilo e achar que ali era o melhor lugar para se viver, porque na sua casa não havia compreensão, porque na sua casa não havia aceitação de si mesmo, porque não conseguiu manter a sua própria casa, não só na questão material, mas na questão moral, na questão de instrução. Os seus familiares, filhos, esposa perderam respeitos, né, esposo, e aquela pessoa passou a viver daquela forma, né, nas ruas, catando lixo, né? Outro dia eu estava chegando na minha casa e vi um rapaz ali no lixo procurando, e ele falou comigo, né, como é que o senhor está? Eu disse, tudo bem, o que é que você está fazendo? Ele disse, eu estou procurando alguma coisa aqui para que eu venha comer e levar para meu irmão. Eu tenho um irmão mais novo. E eu estava com uma cesta básica no meu carro, eu tirei a cesta básica e dei para ele, né? Dei uma palavra e ele seguiu agradecido. Mas a gente começa a pensar, queridos, pessoas nessa situação, a gente passa pelas ruas e a gente acha que para elas não tem mais jeito. Mas olha o que aqui a Bíblia diz. Deus se importa com essas pessoas. E se essas pessoas derem ouvido a Deus e a sua palavra, Deus tira ele do pó, né, e do monturo, e o faz assentar em lugares que ele não imaginou. Você já viu o testemunho de mendigos que se tornaram pregadores da palavra de Deus? Porque Deus tem o poder de transformar essas pessoas. Mas para Deus fazer isso, é preciso que esse Deus verdadeiro seja pregado para eles, seja apresentado a eles, como o salmista nos apresenta aqui, dizendo, quem é semelhante ao nosso Deus, cujo trono está nas alturas e ele se inclina para ver o que se passa no céu. Esse Deus nós devemos apresentar a estas pessoas que são dignas de adoração, para que elas possam encontrar dignidade, porque Deus restaura a dignidade do homem e da mulher, que a sociedade já não vê mais nela esperança de mudança de vida, que a sociedade rejeita. Deus tem esse poder, queridos, né? E o faz assentar ao lado de príncipe, diz aqui o versículo 8. O salmista está falando de uma forma natural, mas nós precisamos pensar também na questão sobrenatural. Mas aqui não está apenas o mendigo, aquele que vive nas ruas se alimentando de lixo. Não, aqui está falando de uma outra pessoa que é rejeitada também pela sociedade, que era a mulher estéril naquela época.
A mulher era rejeitada, era um objeto nos tempos do Antigo Testamento, né? Então, quando nascia um homem na sociedade daquela época, havia semanas de festa, de celebração, né? Mas quando nascia uma mulher, não havia festa, né? Porque o homem era a figura de maior importância e valor naquela sociedade. A mulher era tão desprezada na época dos tempos bíblicos que os homens em Israel, os mestres, os rabinos, eles diziam que era melhor queimar a Torá do que ensinar uma mulher. Então você vê pela situação como era discriminada. E a mulher que não gerava filhos, ela era mais discriminada ainda. A gente vê isso em relação a Ana, a gente vê isso, queridos, em relação a Raquel, a Rebeca, mulheres que enfrentaram problemas de esterilidade e não puderam realmente produzir filho, até que Deus mudou a sorte delas, quando elas então clamaram ao Senhor. A Bíblia diz no verso 9 que esse Deus, ele se interessa tanto pelos desvalidos, pelos excluídos da sociedade, que ele então, queridos, faz com que estes tenham uma história totalmente mudada. A palavra diz no versículo 9: faz que a mulher estéril viva em família e seja alegre mãe de filhos, diz a palavra do Senhor. Você já pensou que maravilha para aquelas mulheres? Ana, quando recebeu a palavra do sacerdote, vai-te em paz, que o Senhor conceda realmente o pedido que você fez a ele. E Ana passou a gerar filhos, porque Deus mudou a sorte de Ana. A Bíblia diz que Raquel também, que era esposa de Jacó, Deus mudou a vida dela, gerando filhos, né? Rebeca, porque Isaac orava por Rebeca, tinha a promessa de Deus de ter realmente filhos, herdeiro. Abraão, então nós vemos, queridos, que orava pela vida de Sara. Ele faz com que a estéril viva em família e seja alegre mãe de filhos. A discriminação da mulher naquela época era tanto que a lei de Hammurabi, conhecida como a lei civil do Antigo Testamento, dava ao homem o direito dele ter outra esposa se a primeira esposa não fosse uma pessoa que pudesse dar filhos a ele. Se a primeira esposa fosse estéril. Então você imagina aqui, queridos, o valor que era dado ao homem e a rejeição que recebia a mulher naquela época. Aí você começa a imaginar a esse Deus, né? Esse Deus grande, esse Deus que está acima de tudo e de todas as coisas que ele criou. Agora ele então se preocupa, ele então dá a atenção ao desvalido, ele dá a atenção ao rejeitado, aos excluídos. Esse Deus, queridos, que é tão grande, superior a mim e a você, que muitas vezes por termos uma vida confortável, uma família bem estruturada, muitas vezes por ter uma posição social melhor, economicamente falando, a gente muitas vezes se acha melhor do que aqueles que estão no monturo e nós não nos importamos em fazer nada por eles. Esse Deus se importa. Sabe por quê? Porque esse Deus nos vê igual. Esse Deus nos vê todos debaixo da mesma situação de pecado. E qual é a maior prova do valor que Deus realmente dá a mim e a você? Jesus Cristo. A Bíblia diz que Deus, ele amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Jesus Cristo muda a história do homem, muda a sua história natural, muda a sua história espiritual. Jesus Cristo ergue do pó o
desvalido e do monturo o necessitado, porque ele é o próprio Deus. Esse Deus tão grande se tornou humano. A Bíblia diz que ele não usurpou ser igual a Deus, mas humilhou a si mesmo, tomando forma de homem. Então vamos pensar aqui, é como um rei se torna igual o seu súdito, se veste igual para conhecer a real situação do seu súdito, né? E passa a viver com o seu súdito. A gente já viu isso muito em filmes. Para conhecer as necessidades, eles vão disfarçados, mas eles são reis. Na realidade, Jesus Cristo fez isso. Deus se tornou homem e habitou entre nós. Para quê? Para conhecer, queridos, de perto e viver nossa realidade, para se compadecer dela. E ali ele se entrega para morrer por nós, pelos nossos pecados. Mas ele ressuscita, e ao ressuscitar, ele nos dá a condição de ter uma nova vida nele. A Bíblia diz que ele, como Deus soberano e rei, ele agora nos dá a condição de nos tornar filhos, de nos tornar príncipe. E é isso que o texto está dizendo, queridos. Para o assentar ao lado de príncipe, está falando de Jesus Cristo, que nos faz assentar ao seu lado. Ele é o Filho de Deus. Deus, o Rei, é o Senhor. É o Senhor de toda a terra. Jesus, ele agora se torna Rei dos reis e Senhor dos senhores. Agora nós podemos, através dele, nos assentar nas regiões celestiais, como Paulo, escrevendo aos Efésios, garante isso para aqueles que o aceitaram como Senhor e Salvador da sua vida. Então, de forma natural, nós podemos dizer que aquele que aceitou a Cristo não vive mais de mendigância. Aquele que aceitou a Cristo não tem mais condição dele viver no monturo, não tem mais condição dele viver se alimentando de resto. Pelo contrário, o Senhor traz a ele a dignidade. O Senhor o insere numa nova sociedade, numa sociedade espiritual, aonde o Senhor é o rei, numa sociedade onde todos têm o direito de sentar à mesa com esse rei e se alimentar dele, e se alimentar com ele. Então você é este príncipe que foi alcançado por Jesus e colocado neste lugar. Então o Senhor não quer mais que vivamos como vivíamos antes, queridos, se alimentando de resto ou de lixo. Deus tem o melhor para os seus servos, e para isso nós precisamos lhe dar ouvido. A Bíblia diz: se quiserdes e me ouvirdes, então comereis o melhor dessa terra, diz a palavra do Senhor. Ah, queridos, tem muita gente se alimentando bem e acha que está comendo do melhor dessa terra. Não, não está, porque por mais que você se alimente bem fisicamente, você não está se alimentando do melhor dessa terra, que é o próprio Jesus Cristo. Ele é o melhor de Deus para nós. Quando nós então entregamos a nossa vida a Ele nos faz nos alimentar do melhor desta terra, dele mesmo. E Ele também providencia o alimento físico para nós, queridos, quando nós vemos Ele multiplicar os pães e os peixes para saciar a fome física de uma multidão. Ele é capaz de nos alimentar, mesmo quando faltar alimento na terra, mesmo quando houver estiagem, mesmo quando a crise econômica então se expandir sobre o mundo. Há um Deus que cuida de mim e de você. Ele é a fonte de toda a bênção, de toda a dádiva. Então, o que nós podemos entender aqui na palavra do Senhor é que esse Deus transcendente é um Deus imanente. Ele não somente se inclina para ver, mas a Bíblia diz que Ele olha para aquele que é realmente contrito e humilde de coração. Ele então olha para o quebrantado de coração, para aquele que se inclina para ver o Senhor.
Infelizmente, existem aquelas pessoas que estão nos lixos das cidades, se alimentando delas, e nós pregamos o Evangelho, mas tal qual aquele que está em palácio, aquele que está em mansões, em casas sofisticadas, resistem à voz do Senhor, resistem conhecer esse Deus que nada há semelhante a Ele, e continua com os seus deuses, criado pelas suas imaginações ou de outros homens, e induzido a adorar aquilo que é visível, aquilo que é palpável, aquilo que precisa da ação humana para se movimentar, como diz o Salmo de número 115, prata e ouro são ídolos dele, tem boca e não falam, tem olhos e não veem, tem ouvido e não ouvem, tem nariz e não cheira, suas mãos não se apalpam, seus pés não andam, som nenhum lhe sai da garganta. Infelizmente tem gente preferindo adorar imagem de escultura do que adorar esse Deus verdadeiro, que embora seja invisível, ele é real, ele se tornou humano por meio de Jesus Cristo para se relacionar intimamente conosco e nos dar o privilégio de nos tornar reino e sacerdote, príncipe como Jesus Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Por isso, queridos, aqui a palavra de Deus aqui nos coloca que nós, ao ouvirmos a voz, ao ouvirmos o testemunho de quem é o Deus verdadeiro, que nós devamos então aceitá-lo como Senhor e como Salvador da nossa vida, para que Ele possa reinar em nós e a gente possa então viver para Ele. E aqueles que tomam essa decisão, eles conhecem o motivo do louvor ao Senhor. E aí nós voltamos para o início do Salmo, que começa dizendo: aleluia, louvai servos do Senhor, louvai o nome do Senhor, bendito seja o nome do Senhor agora e sempre, do nascimento do sol até o ocaso, louvado seja o nome do Senhor. Excelso é o Senhor acima de todas as nações, e a sua glória acima dos céus. Aleluia. Então, acima dos céus, do primeiro, do segundo, aonde está Satanás e os seus demônios, né? E também do terceiro, aonde estão os anjos e o trono de Deus acima disso. Os anjos estão lá levantando as mãos e adorando ao Senhor. Esta é a razão porque nós, servos de Deus, devemos louvá-lo. Esta é a razão porque nós, servos de Deus, devemos adorá-lo. Porque Ele nos tirou de um lamaçal de lodo, de um charco de lodo, e colocou-nos sobre uma rocha firme. Isso significa, colocou sobre os seus princípios, sobre os seus fundamentos, sobre os seus valores que foram ensinados por Jesus Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Ele nos ergueu, né? Você já pensou aonde você estava e como você está hoje? Como você vivia? Como esse mendigo se alimentando de lixos, né? E agora o Senhor te colocou numa posição de glória, numa posição de honra. E é por isso que nós que servimos ao Senhor o louvamos. É por isso que nós que servimos ao Senhor andamos de cabeça erguida, sabendo que nosso Deus está no céu, mas Ele também está presente, Ele está conosco, porque Ele veio habitar dentro do nosso coração, do coração daqueles que, quebrantados e arrependidos, o confessaram como Senhor e Salvador da sua vida, e passaram a ser ovelha desse sumo pastor, e passaram a ter o cuidado que o pastor tem para com as suas ovelhas, passaram a ter o cuidado de Deus sobre as suas vidas. Veja o que é que o Senhor faz, né? Para aqueles que nele confia, para aqueles que creem nele como o único Deus verdadeiro, poderoso para fazer infinitamente mais além daquilo que nós pedimos ou pensamos. Deus é poderoso. Assim como Ele fez com você, Ele pode fazer com seu filho. Assim como Ele fez com você, Ele pode fazer com seu esposo. Assim como Ele fez com você, Ele pode fazer com a sua esposa. Assim como Ele então fez com você, Ele pode fazer com a sua mãe e com o seu pai. Ele é o Deus poderoso.
E para ele fazer, você precisa dar testemunho do poder dele. Olha de onde você saiu. Olha o que é que Deus faz. Ele ergue do pó o desvalido, aquele que não tem força, aquele que não tem bem nenhum, aquele que não tem condição nenhuma, aquele que está moralmente falido, né? Aquele que está totalmente fora dos padrões sociais. Agora Deus coloca, Deus ergue, Deus transforma através de Jesus Cristo e o coloca em sociedade. Aquele homem que era dominado pelas drogas, pelas bebidas, agora em Jesus Cristo ele é transformado. Quantos testemunhos de homens que foram transformados, que perderam as suas famílias por causa do alcoolismo, mas a sua família o amava e Deus o restaurou e hoje é um homem de Deus, um homem de bem, um homem de boa reputação, com a sua honra e a sua dignidade restaurada. É assim que Deus faz, através de Jesus Cristo. Aquela mulher que era adúltera, que era prostituta, que era rejeitada pela sociedade, começa a receber dessa água da vida, da revelação de Deus, de quem Ele é e do amor que Deus tem por ele ou por ela, e passa a aceitar a esse Deus, passa a permitir que esse Deus governe a sua vida e o seu coração por meio de Jesus. E ela então se torna agora uma alegre mãe de filho e passa a habitar em família, porque esse Deus, Ele tem poder para fazer isso. E Ele é o motivo do nosso louvor. É o motivo da gente cantar aleluia. É o motivo da gente glorificar. Porque apesar dessa imensa grandeza, desse Deus que nós servimos, que o seu trono está nas alturas, que se inclina para ver o que acontece nos céus e sobre a terra, é aquele Deus que está com o contrito, com o quebrantado de coração, na pessoa do Espírito Santo, que nos é dado por meio de Jesus Cristo, quando nós o aceitamos como Senhor e Salvador. Eu quero que você pense nisso. Eu quero que você alimente a sua fé. Eu quero que você dê testemunho desse Deus grandioso, porque esse Deus grandioso quer alcançar outras vidas e Ele quer fazer isso através do testemunho que você e eu damos às pessoas, convidando as pessoas a louvar esse Deus, a mostrar que não existe outro Deus, que não há semelhante a Ele, que os deuses criados pelas mãos dos homens são falíveis, são imaginários, embora representados por uma imagem. Esse Deus que nós servimos é invisível e não é imaginário. Suas obras são vistas. Olhando os céus e a terra, o mar e tudo quanto existe, nós chegamos à conclusão que teve um arquiteto, alguém que criou, alguém que imaginou e alguém que fez. E a Bíblia diz que esse alguém é Deus, e Ele fez do nada. Hoje, as criaturas que Ele criou, os homens procuram negar a sua existência, e Ele chama de louco. O salmista no Salmo 14, verso 1, escreve: diz o nécio no seu coração, não há Deus. Quem diz que Deus não existe é louco. Deus não se preocupa em provar a sua existência. Tudo que existe é uma prova de que houve uma mente criadora. E essa mente é Deus, Senhor dos céus e da terra. Criou e não está distante das suas criaturas. O apóstolo Paulo fala isso. E o desejo dele é que essas suas criaturas possam buscá-lo, possam conhecê-lo. Eu quero encerrar falando desse texto que Paulo fala da imanência de Deus e da transcendência de Deus, apresentando esse Deus verdadeiro aos grandes filósofos da época e que ainda hoje se falam neles, lá na Grécia, em Atenas, no capítulo 17. O apóstolo Paulo vê capítulo 17 de Atos dos Apóstolos. O apóstolo Paulo vê aqueles homens de mente
extraordinária, mas de uma necessidade da alma também extraordinária. Porque todos nós nascemos com essa necessidade. A necessidade de ter comunhão com o Deus que nos criou. A necessidade porque o pecado fez essa separação entre nós e Deus. E Deus então quebra a barreira de separação do pecado por meio de Jesus Cristo, quando ele morre ali na cruz do Calvário. O apóstolo Paulo, eu quero ler esse texto, que eu acho um texto lindo, excelente, do discurso de Paulo lá em Atenas, quando ele apresenta o Deus verdadeiro. Ele diz na palavra do Senhor. Lá em Atenas, diz aqui o texto da palavra do Senhor, versículo 22 do capítulo 17, depois você pode ler o 16, do verso 16 até o final. Então, Paulo, levantando-se no meio do Areópago, disse: Senhores atenienses, em tudo vos vejo acentuadamente religiosos, porque passando e observando os objetos de vosso culto, encontrei também um altar no qual está escrito ao Deus desconhecido. Pois esse que adorais sem conhecer é precisamente aquele que eu vos anuncio. O Deus que fez o mundo e tudo o que nele existe, sendo ele Senhor do céu e da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas, nem é servido por mãos humanas, como se de alguma coisa precisasse, pois ele mesmo é quem a todos dá a vida, respiração e tudo mais. De um só fez toda a raça humana para habitar sobre toda a face da terra, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites da sua habitação, para buscarem a Deus, se porventura tateando o possam achar, bem que não está longe de cada um de nós, pois nele vivemos e nos movemos e existimos, como alguns dos vossos poetas têm dito, porque dele também somos geração. Sendo, pois, geração de Deus, não devemos pensar que a divindade é semelhante ao ouro, à prata ou à pedra, trabalhos pela arte e imaginação do homem. Ora, não levou Deus em conta os tempos da ignorância. Agora, porém, notifica aos homens que todos, em toda parte, se arrependam, porquanto estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça, por meio de um varão que destinou e acreditou diante de todos, ressuscitando-o dentre os mortos. Que maravilha! Leia esse texto depois, onde o apóstolo Paulo apresenta esse Deus verdadeiro, que transcende todas as coisas criadas, que está acima de tudo e de todos. Mas o Deus que criou todas as coisas é o Deus que também está perto daqueles que têm coração quebrantado. E enviou Jesus Cristo para que nós conhecêssemos Ele, nós pudéssemos ter relacionamento íntimo com Ele, mesmo que tateando a gente possa achar. Paulo mostra a necessidade da alma daquele povo tão inteligente, mas que tinha um anseio da adoração de um Deus. E eles adoravam Deus criado pelas suas próprias imaginações e colocaram um altar para homenagear todos os deuses, não deixar nenhum de fora, algum que eles não conheciam. Aí Paulo apresenta esse Deus que eles não conheciam, que era invisível, mas era real, que não podia ser representado por nenhuma imagem criada pelas mãos dos homens. Esse Deus é este que nós apresentamos. Esse Deus é Jesus Cristo. Ele morreu por mim e por você, para nos dar salvação. E Ele transforma a nossa vida pelo poder do seu Evangelho. Ele transformou a minha. Ele transformou a de muitos. E Ele quer transformar a sua vida. Que Deus te abençoe, que você possa crer nessa palavra e ter sempre
no seu pensamento, na sua memória, que você tem motivo de sobra para louvar esse Deus, para adorá-lo em espírito e em verdade, porque são estes que Deus tem procurado, adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Que Deus te abençoe. Que Deus faça com que a sua promessa se cumpra na sua família. Que Deus possa libertar teu marido, teu filho, tua filha, de toda e qualquer situação que realmente tem trazido dano a si mesmo e a você. Que Deus possa erguer do pó e do monturo. E que Deus possa fazê-los assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus, se tornando príncipes e princesas de Deus. Essa é a minha oração. Deus, eu quero te louvar por esta manhã, pela vida das pessoas que ouviram esta mensagem, por estas que têm sido fiéis em todas as manhãs, de segunda a sexta, estar conosco. Eu quero te pedir que o teu Espírito Santo possa revelar, ó Deus, a tua vontade para a vida delas. Eu peço que o teu Espírito Santo possa ajudá-los a ter sempre uma palavra de louvor ao Senhor, reconhecendo quem o Senhor é e o que o Senhor fez e o que o Senhor pode fazer. Que a fé delas aumente e elas possam acreditar que a transformação do seu lar vai acontecer. Que a libertação das drogas, da bebedice, da prostituição, do adultério, da infidelidade do seu marido vai acontecer. Deus há de libertar. Que a libertação, ó Deus, das enfermidades, da depressão, Senhor, das drogas, de todo o mal que atinge essa pessoa e tem levado ela a viver de forma moribunda, que possa, ó Deus eterno, no nome de Jesus acontecer. Que o Senhor liberte e que este salmo seja uma realidade na vida destes que estão orando e ouvindo-nos agora, Pai. Em o nome de Jesus. Que os teus servos tenham sempre um coração grato. Em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Quero agradecer a todos vocês que estão conosco. Eu quero lembrar aqui os irmãos que estão nos assistindo. A irmã Sônia Rodrigues, né? Deus abençoe a sua vida. A irmã Aparecida Gondim, nossa amiga, costureira, Névia e toda a sua família, o meu concunhado lá em Petrolina, Osmar Targino Granja, né? E também a Thaís, que Deus abençoe Thaís, a Luizinho, estamos orando, Thaís, pela libertação de Luizinho, a irmã Diva, né? Diva, deixa eu ver mais, também Francineide, que está nos ouvindo, Deus abençoe. Deixa eu ver mais alguém aqui. Eita, que benção. Olha, para falar o nome de vocês precisam comentar, porque aqui no celular não dá para ver quem curtiu, certo? Você bota uma palavra lá, pode ser uma frase, pode ser um versículo, e aí eu vou estar lembrando, falando de você aqui, né? Estou vendo aqui ainda mais 3 ou 4 pessoas para identificar. Irmã Marta Olinda, um abraço, Deus abençoe. A nossa irmã Kátia, Deus abençoe também. A Deise, a Dona Lia, um abraço aí. Deixa eu ver aqui mais pessoas. Pronto, queridos, aqui só dá para identificar esses, tá bom? Mas Deus te abençoe e obrigado pela companhia de todas as manhãs. Amanhã novamente estaremos de volta. Na quarta-feira, era na terça que o casal de Marimaro vai ministrar, mas ficou para quarta-feira por causa de alguns compromissos dele. Mas amanhã você vai estar continuando aqui conosco e Deus vai estar ministrando ao seu coração, certo? Entre no nosso canal lá no YouTube, canal da Igreja Batista Missionária em Salgueiro, certo? Eu vou colocar lá no meu Face o canal, e eu queria que você entrasse lá. Se você não se inscrevesse, você se inscreva. É por lá que a gente está transmitindo os cultos da Igreja Batista Missionária, tá certo? As lives do culto da igreja nós estamos transmitindo pelo YouTube. Entre lá, seja abençoado com as mensagens, clique lá, inscreva no sininho, coloca no sininho, se inscreva
e compartilhe. Nós queremos chegar a 1000 pessoas, estamos em 681 agora, precisamos alcançar 1000 pessoas, tá bom? Deus abençoe, no nome de Jesus, ore por nós, nós estamos orando por vocês.